sejam bem-vindos à sexta temporada do Patrocinei. Vocês já devem ter reparado que o Patrocinei está de casa nova e agora se transformou num videocast, Fabinho. Que belo upgrade. Que tal? Maravilhoso, né? Pra gente entrar sexta temporada com o pé direito. O ano é de 2025, a quinta temporada foi um sucesso. A gente recebeu uma série de elogios, de perguntas e também de sugestões. E uma delas era sempre que a gente pudesse mostrar as imagens, mostrar os nossos convidados. Hoje a gente tem aqui um convidado mais que especial para começar essa sexta temporada com o pé direito. Em 2025 tem muito esporte, muito entretenimento, muita cultura pela frente, muito patrocínio também. A gente vai falar disso aqui nessa temporada. Tem o Super Mundial de Clubes que vai acontecer pela primeira vez. Tem a Fórmula 1 com diversas mudanças. Aliás, tema que a gente vai tratar hoje por aqui. E eu estou muito animado, muito feliz da gente estar aqui nos estúdios da Gutierre Filmes, que passa a ser um parceiro do Patrocinei, acreditando nesse projeto, nos apoiando e que é também nossa parceira nas nossas vidas executivas, tanto eu quanto o Fábio, e que faz um trabalho espetacular, não só de estúdio, mas de conteúdo, produção de conteúdo e eventos. Então, se você não conhece a Gutierre, sugiro que você conheça, já dá um Google agora, vai no Instagram, procura a Gutierre, que eles são muito bons. Aqui a gente começa, como eu falei, acelerando a sexta temporada, Fabinho. Vamos acelerar, o convidado super especial. E agora com o vídeo, o Ivan tem a oportunidade de vender também o Product Placement. Vamos ver se a Wolf Sports, que é quem representa o Patrocinei esse ano, desencanta. vamos ver se desse ano desencanta. Mas antes da gente lavar roupa suja aqui, já no começo da sexta temporada, eu queria chamar meu convidado, que nada tem a ver com isso, é muito gentil e veio até aqui. Oliver, é um grande prazer. A gente vai falar muito sobre velocidade, vai falar muito sobre entretenimento, todas as plataformas, mas em especial da Porto Seguro. Eu acho que a Porto Seguro dispensa apresentações, uma das seguradoras, uma entidade financeira que tem banco, que tem serviço. A gente vai pedir para você contar mais. E você, o Oliver, pessoal, que está aqui com a gente hoje, Oliver Zelinski, o Oliver Heider, conhecido pelos dois nomes no mercado, vai contar para a gente sobre o que é um pouco da vida dele. Aliás, tem uma carreira super curiosa de jogador de alto rendimento, jogador de futebol de alto rendimento, mas vai contar pra gente aí muita coisa legal do que é o papel dele como superintendente de marketing da Porto Seguro. Seja super bem-vindo, Oliver. Muito obrigado por ter vindo aqui. Ivan, Fabinho, muito obrigado. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui representando a Porto. Acho que vai ser um papo super legal. Acho que a gente tem muitas conexões aí com o tema, vai ser demais. Muito legal. Obrigado pela introdução também, né? Atleta de alto rendimento, como você falou, alta performance, né? Eu, de fato, fui atleta, fui jogador de futebol e não fui dos melhores, né? Até por isso eu mudei de carreira, mas a história é muito boa também. Quantas pessoas você conhece, pessoal? Ele falou que não foi dos melhores, parece eu, que já joguei e depois, né, muito apaixonado por esporte, fui parar no marketing esportivo. Mas o Oliver é diferente, ele jogou no Palmeiras, jogou no Piacenza, jogou em vários outros times, jogou no União São João de Araras. Queria que você contasse um pouco, antes da gente entrar, porque isso é super curioso. Como foi essa sua passagem como jogador, até quantos anos? E como foi essa transição para a vida executiva também, que é super rara, eu imagino. Claro, o futebol fez e faz parte da minha história. Eu acho que tudo que eu aprendi no universo do futebol, como atleta profissional, desde as categorias de base, eu trago hoje para minha vida também dentro de uma companhia, dentro de uma empresa, porque os aprendizados são os mesmos, né? Escola que o futebol forma pessoas com caráter, com respeito, é um lugar que tem muita hierarquia, né? Então você precisa aprender a respeitar os outros, tem um trabalho em equipe que é muito importante, tem liderança lá dentro, então o futebol foi muito importante para minha carreira. De fato, comecei com 12 anos de idade no Palmeiras, na categoria de base, entrei lá, era dente de leite, ainda não tinha categoria, eu comecei a treinar no time no infantil. O meu irmão que me levou para fazer um teste lá, meu irmão também já jogava no Palmeiras, ele era goleiro. Meu irmão, diferente de mim, tem 1,90 m, agarrava muito também. E me levou para fazer um teste um dia, eu fui bem num treino, era uma sexta-feira chuvosa assim, lá em Guarulhos, no CT. Lembro até hoje, foi um dia marcante. Aí depois pediram pra eu voltar, eu continuei treinando no time infantil do Palmeiras e fiquei no Palmeiras dos 12 até os 17 anos. Com os 17 eu fui pra Europa, tentar, né, uma oportunidade no exterior. Eu tinha passaporte europeu que facilitou todo esse processo e eu fui contratado pelo time da Série B na Itália que se chamava Piacenza. Experiência única, porque eu não falava italiano. Mas agora futebol profissional. Profissional, já no profissional. No Palmeiras eu cheguei a também treinar no profissional, já tinha contrato profissional, assinei com 15 anos meu primeiro contrato profissional, então até fui ver minha carteira de trabalho esses dias, eu tenho ainda FGTS que o Palmeiras me pagou quando eu tinha 15 anos de idade.
E no Piacenza também, fui pro time profissional. Acabei treinando profissional, jogando no time B, que na Itália o campeonato do time B, o que eles chamam o Primavera, que é o segundo time, é um campeonato também super disputado. A Série A e a Série B jogam juntos. Fiquei 1 ano no Piacenza, do Piacenza fui pra Bélgica, joguei num time da Série B também, que tava se transformando para subir pra Série A. A gente subiu pra Série A da Bélgica. Também foi uma experiência super legal, porque era uma cidade divisa com Luxemburgo e com a Alemanha, com Aachen. Então falavam 3 idiomas lá. Também deu para aprender bastante sobre a Bélgica, sobre a cultura, o futebol belga também é bem diferente. Isso, voltei para Itália, para o Regina no sul, lá na ponta da bota, na Calábria. Então o Regina é um super time, uma super estrutura, um CT assim incrível, jogadores muito bons. O treinador era muito bom, a equipe muito boa, aprendi muito. Disso, eu voltei pro Brasil, do Regina, fiquei um tempo no União de Araras, onde eu joguei ali a A2, o time acabou não classificando, foi um período muito curto. Eu cheguei, o campeonato já estava começando, fiquei 1 mês em Araras, não tive a oportunidade de jogar. E aí fui pra Alemanha, pra 3ª divisão, Itzehoe, que é uma cidade a meia hora de Hamburgo, assim, frio, neve, desafios assim enormes na Alemanha. E ali eu decidi voltar pro Brasil para estudar. Mas todo esse processo que foi desde a época do Palmeiras mesmo, né? De conhecer o universo do futebol, de vivenciar, de ter regras e horários para você cumprir, né? Chegar 6 da manhã, sair de casa, treinar no CT de Guarulhos, voltar, se alimentar corretamente, dormir bem antes dos jogos. Isso para formar um adolescente na época, como eu era, é muito importante. Aprender a perder, trabalhar em aprender a perder, hierarquia, talvez. Aprender a ganhar também, que é muito importante. Né? Ser competitivo, um competitivo leal, né? O futebol, ele pede lealdade, né? Respeitar a hierarquia, o treinador, o diretor do clube, o seu próprio time, o capitão da sua equipe. A responsabilidade é muito grande, a pressão já é muito grande também. Eu lembro que com 16 a gente estava jogando no campeonato mundial sub-16 na França, jogou contra o Real Madrid. E o Carvajal tava em campo, tá? A gente tem um livrinho, o Carvajal tava jogando no Real Madrid. Joguei contra o Carvajal, ganhamos de 3-1 no Real Madrid esse jogo. Jogamos contra o Paris Saint-Germain também nesse campeonato. Então, tem uma pressão ali grande, né? Quando você tá dentro de você entra num estádio, joguei já na época do Parque Antártica, você entra, você é minúsculo. Morumbi também. Você entra no banco de reserva do estádio do Morumbi, que ele é pra baixo, você não consegue ver o outro lado do campo, de tão grande que é o Morumbi. Então, toda essa pressão você vai aprendendo e eu carrego isso muito na minha carreira hoje em dia. Interessante. Muito bom. Se você puder contar pra gente um pouco do mercado, Claro. né, dos teus concorrentes, quais estratégias que a Porto tem utilizado. Eu tenho visto aí algumas outras empresas também investindo bastante no esporte. Enfim, como a Porto se diferencia dos demais através do marketing esportivo e através do serviço. Depois, como cliente da Porto, eu posso falar aí do... Imagina, devem ter histórias boas também como cliente, mas a Porto é uma empresa que faz 80 anos, né, esse ano, agora em 2025. E com 80 anos ainda está num segmento que é altamente competitivo, que é relevante para o PIB brasileiro, né, para o mercado brasileiro como um todo, e ser ainda uma empresa de destaque é surpreendente. Assim. A gente fala muito sobre o quão a Porto foi nesses 80 anos consistente, tanto com marca, com serviço, com qualidade, com produto. Então, para uma seguradora, que hoje não é mais só uma seguradora, mas para uma seguradora ter se tornado uma love brand, é difícil, né? Não é uma coisa tão trivial, com um serviço, com uma entrega de proteção, que o cliente tem pouco contato. Então, esse mérito do que foi construído com a Porto durante esses 80 anos, e muito através do corretor, que é o nosso principal parceiro, o canal de venda, que cuida também do nosso cliente, é impressionante. Esse momento que a gente vem vivendo como companhia, como marca Porto, né? Agora sendo o Grupo Porto e com as empresas do grupo abaixo, então a Porto Seguro ela se tornou a nossa empresa de seguros, o Porto Bank é a empresa do banco, Porto Saúde, a empresa de saúde, e a Porto Serviços são todos os serviços que você tem atrelado ao seu seguro de automóvel, seguro residencial, você pode contratar eles avulso agora, dentro de um e-commerce, onde você consegue ter toda a experiência do prestador da Porto, que te atende nos outros produtos, atender você pontualmente, mesmo você não tendo um seguro com a gente. Então é uma vertical que a gente também tem uma expectativa enorme de crescimento para o ano. Essa transformação de criar um ecossistema e ser mais que uma seguradora destravou muito valor. Assim, tanto o valor percebido pelo nosso acionista, quanto para o mercado, quanto para o cliente. E a gente vive também um processo de digitalização, que vem evoluindo muito.
Eu acho que isso nos distanciou ainda mais um pouco dos outros players do mercado que estão focados em alguns segmentos, né? Então, hoje, como Porto, é difícil a gente se comparar ou competir somente com seguradoras. A gente vai também, né, competir com o banco, vai também competir com as empresas de saúde ou empresas de serviço que mal existem ainda. Então, e acho que, no geral, acho que o mercado está transformando para isso. Cada vez mais são ecossistemas competindo por um espaço e pela atenção das pessoas, né? Tipo, o share of wallet da pessoa é o mesmo. O tempo que ela tem no dia é o mesmo. O conteúdo que ela consome é o mesmo. O entretenimento que ela busca é o mesmo. Então, a gente tem uma competição muito mais por atenção do que necessariamente só pelo produto, segmento. Assim. Acho que a Porto, durante esse período em seguros, realmente se distanciou, é top of mind hoje, né? Principalmente no seguro automóvel, é muito relevante e ainda é o nosso core, é o nosso principal produto. Mas com os outros negócios, com as outras empresas, a gente percebe que o cliente e o corretor já entenderam como que esse ecossistema funciona. Agora tem uma coisa super interessante, antes da gente passar para a temática de patrocínios, que eu sei que você teve uma passagem pelo Nubank, né? E por um lado o Nubank é uma marca super nova, que faz um barulho grande no mercado, né? Também o valuation, uma história que todo mundo conhece, um case de marketing surpreendente, formidável, mas uma empresa nova, né? Uma marca nova que escolheu um caminho para se conectar com o consumidor e tudo mais. Por outro lado, a Porto, com toda a sua tradição, vindo de uma bagagem grande, de muitas histórias e tudo mais. Como que é isso, do ponto de vista de construção de marca, para você que teve essas duas experiências? Uma mais jovem, mais startup, talvez mais irreverente, outra que tem uma série de tradições, mas também que precisa se rejuvenescer, que precisa ser mais plural, no sentido de que agora não é mais só uma seguradora, também presta serviços, também é banco, como você está explicando aqui para gente. Como que é essa comparação que você faz? Interessante essa pergunta, assim. De fato, eu não parei muito ainda para pensar nisso, mas vendo o momento que eu tava quando o Nubank, assim, não era D0 do Nubank, o Nubank já tinha 3 ou 4 anos ali. Na época, acho que chegava já a 10 milhões de clientes no cartão de crédito, mas ainda era muito jovem, né? Uma empresa muito nova. Então, era literalmente muita liberdade, né? A equipe de marketing tinha muita autonomia. As equipes no Nubank, a metodologia de trabalho como o Nubank, né? Não sei exatamente como é hoje, não tô mais lá, mas na minha época era agile, então você tinha toda a liberdade e autonomia dentro dos times para criar, desenvolver, e tudo que você fazia era novo. Então, eu fiquei um período na equipe, na squad de inbound marketing, onde a gente construiu toda a estratégia de SEO, conteúdo orgânico, blog do Nubank, a primeira newsletter. Eu lembro eu disparando no MailChimp ali, a primeira newsletter. Era muito novo tudo que o Nubank fazia. E uma super marca. O trabalho do Nubank, o core do Nubank ser tecnologia, a forma como o Nubank dá de experiência, né, como produto, ali que a marca, né, aparece mesmo. Até num período onde o Nubank não fazia grandes investimentos de marketing até então. Isso foi recentemente. Naquela época era muito uma estratégia de member get member do Nubank. A Porto, sim, já é um outro momento. Uma empresa, de novo, 80 anos, que sim, precisa rejuvenescer, precisa mostrar, né, que é mais do que seguros, assim, não que seguros ainda tem um espaço enorme de crescimento no mercado brasileiro. Acho que o education sobre seguros, o awareness de seguros, a importância de seguros cada vez se tornam mais importantes, mas a gente vem vendo, né, essa percepção de que a gente quer buscar também conversar com o cliente mais jovem, independente do momento da vida da pessoa, a gente quer ter um produto ou serviço para ela. Seja se ela entre na Porto por um cartão de crédito, ou pelo plano de saúde que a empresa dela contratou, ou pelo seguro automóvel. A gente quer, né, entregar uma jornada completa para que, dependendo do momento da vida, vou ter filho agora, que produto é o ideal para mim? Como eu protejo, como eu cuido da minha vida? Vou fazer uma viagem, o que eu devo fazer? Devo tirar o dinheiro? Não devo tirar? Vou fazer um empréstimo? Vou pegar um carro novo? Então, a gente tem são mais de 130 produtos na Porto. Então, assim, a gente tenta impactar o cliente no momento da vida dele. E essa comparação, no fim, não tem tanta diferença. Porque são duas marcas muito fortes, muito importantes, e que também, de novo, elas acabam quase agora competindo pela mesma atenção, pelo mesmo cliente. O Nubank também já virou mais do que bem. Bom, o objetivo agora é rejuvenescimento. É um dos objetivos, assim. Cair a média do público? Não necessariamente a média, a gente tem uma base já também de clientes jovens que é relevante, mas muitos deles estão às vezes atrelados a um produto nosso B2B, que é o saúde, então um plano de saúde que traz pessoas também mais jovens. O seguro automóvel, principalmente com o seguro alto azul por assinatura, a gente vê que é um produto que já vem rejuvenescendo. O seguro de celular também é um produto que começa a interessar o público mais jovem. O seguro automóvel em si, de fato, não é um produto ainda o completo da Porto feito para o jovem.
Mas sim, a gente começa a perceber e tem sim esse interesse de cada vez mais rejuvenescer a base. E é notório que vocês têm feito grandes investimentos na indústria do entretenimento / esporte. Então gostaria que você falasse um pouco isso, porque a minha pergunta é justamente para te provocar nesse sentido. E faz parte da estratégia. Quando a gente decidiu, né, construir os territórios e a estratégia das nossas plataformas, foi sim pensando em algum deles quais são os que mais impactam o público jovem. E a Fórmula 1 em si, né, que é um dos que eu vou falar, não só coincidência ou sorte, ela começou a trazer uma base muito jovem para, né, a Fórmula 1. A Liberty fez um trabalho incrível de rejuvenescimento da audiência da Fórmula 1 e a gente está há 3 anos já com eles. Então era um período pós-pandemia, onde já se falava um pouco disso, jovem entrando, Drive to Survive ia surgir, mas não era dado que a Fórmula 1 ia ter esse sucesso do que é hoje. Então foi sim uma estratégia nossa de se aproximar de um território que é muito importante, mas que por outro lado também coincidiu de estar sendo um dos eventos, né, um dos ativos mais hypes do momento, como jovens, meninas, muitas mulheres também crescendo muito à base de uma audiência feminina relevante na Fórmula 1. Então, sim, a estratégia de patrocínios, né, de plataforma de ativação, como a gente chama, está também atrelada à estratégia de se aproximar do público jovem. E agora com um piloto brasileiro voltando à Fórmula 1 finalmente. Também. Né? O Gabriel também foi um grande sucesso e uma felicidade. Eu vou contextualizar um pouco até esse território inteiro pra gente, como ele é importante. Muito legal. É um território que a gente chama de cultura do automóvel, cultura do carro. Território de carro é muito importante para Porto. E a gente já é reconhecida nesse território, né? A gente tem dezenas, né, milhares de guinchos rodando pelo Brasil o dia inteiro, né? Que é praticamente um out of home ambulante nosso. O guincho da Porto é sempre muito bem cuidado ali pelo prestador. A gente tem todo esse serviço de automóvel que a gente entrega, tem uma base grande de clientes com seguro de automóvel, é reconhecido. O prestador é funcionário. O prestador, ele é um funcionário, ele tem um CNPJ, a base dele tem um CNPJ, mas ele é 100% atrelado a Porto, é um prestador Não fixo. é como um corretor independente. Não é como um corretor independente. Esse modelo meio de caminhoneiro, assim, que ele tem uma microempresa e ele presta serviço para Porto com exclusividade. Com exclusividade, perfeito. Exatamente isso. Ele se atrela a um CNPJ, que é uma base que a gente chama, e dessa base eles vão ali se formando, mas é um contrato fixo com a Porto, né? O prestador é exclusivo. Então ele é o dono daquele caminhão. Ele é o dono daquele caminhão. E ele vai, né, conquistando aquilo com o tempo, né? Ele vai crescendo dentro da base dele, ele pode virar dono de uma base, começa em um serviço, aumenta pro outro. Posso contar essa história também dos prestadores que é incrível, assim. Até convido vocês para conhecer a nossa... Tem um galpão ali no centro, em Campos Elíseos, que fica toda a escola de prestadores. Que são várias salinhas de treinamento, que vai desde aprendizado de furar a parede até aula de etiqueta, de como põe o propé antes de entrar na casa do cliente, como conversar com o cliente. É incrível, assim. Parece um Monstros S.A., sabe? Que você abre a portinha, assim, tem salas falsas, sofá falso, televisão. As empresas mandam as televisões pra gente testar quando queima, quando arruma. É super legal. Mas voltando pro território do carro, que tem a ver com isso, né? Ele é dono daquele guincho, então o cuidado que ele tem com aquilo, né? O status que ele tem de ser um prestador da Porto é muito importante pra gente. E são 80 anos de história. Né? A Porto inovou muito no território do carro desde de todas as lideranças que passaram lá. Então, a Porto foi quem trouxe o brake light pro Brasil. A luz de freio, né? Quando a gente freia vermelha, que tem em todos os carros obrigatório hoje, não tinha antigamente. A Porto foi para os Estados Unidos em um evento, né? O Jaime Garfinkel voltou para o Brasil com essa inovação e falou: nossos clientes precisam ter um carro. Eu protejo a vida deles, né? Protejo de uma batida e também reduzo o sinistro para nós. Então, implementando os carros da Porto, depois disso se tornou, né, obrigatório no mercado. Então, tem várias pequenas histórias que são muito importantes dentro desse território. E a decisão de entrar em Fórmula 1, a Fórmula 1 ela é um inspiracional desse território, né? É onde surge a tecnologia, é onde tem a inovação, é onde tem o desejo, onde o brasileiro é muito fã, onde a gente tem, né, uma estrela, um ídolo que, né, incontestável, que é o Senna. E com isso, patrocinando a Fórmula 1, a gente entrou em 2022, já foi nosso terceiro ano. 21, 22, 23, 24. Já estava com o Gabriel também, Bortoleto? O Bortoleto a gente entrou ano passado. Ano passado. Meio final do ano passado. Ele já ia bem na Fórmula 2? Não, ele estava na Fórmula 3. Estava na Fórmula 3. Ou seja, chegar na Fórmula 1 era um sonho distante. Talvez improvável naquela época. Bem difícil. A Fórmula 2 do ano, que o ano passado, né, 2024, que o Gabriel tava, é um campeonato
completamente disputado. Então, assim, falam que é uma das mais disputadas que tem. Nem sempre o campeão arruma um assento na Fórmula 1. Não, aliás, e é importante você mencionar que há 7 anos nós não temos um piloto na Fórmula 1. Exato. Então isso já mostra o quão competitivo que é a F2. Né? Muito, muito competitiva. E o Felipe Drogovic, que nós patrocinamos também no ano retrasado, em 2023. Que ele era o reserva na Aston Martin, não é isso? Reserva na Aston Martin. Mas ele tinha ganho a Fórmula 2 também. E foi como piloto reserva e ainda não teve a oportunidade. Então, assim, a gente quis construir essa squad de pilotos, primeiro, também para apoiar o esporte, o automobilismo. Então, a gente tem outros pilotos, né, nessa squad que a gente chama. Uma delas é a Aurélia Nobels, que está na F1 Academy. O Nicolas Costa, que é um piloto que fala muito sobre direção, né, segura, direção defensiva. É um treinador de pilotos também, o Nicolas. A gente estava com o Rubinho Barrichello, com os filhos. Então, a gente foi criando esse ecossistema de squad de pilotos, porque a gente tem tanto o propósito de apoiar, quanto utilizar eles para direcionar um dos nossos propósitos, que é o trânsito mais seguro, um trânsito mais gentil, como a gente chamava tanto anteriormente. Então, os pilotos a gente acaba utilizando muito para produção de conteúdo, com o uso da imagem deles ali, e altamente conectado à Fórmula 1. Então, durante o Grande Prêmio de São Paulo, a gente convida todos esses pilotos para ir na nossa arquibancada, a gente tem um palco lá, eles fazem discursos, assinam boné, tiram foto com os fãs na arquibancada da Portas. Então, a gente conecta todo esse mundo. A Fórmula 1 é isso, assim, a gente entende a importância de estar lá presente como troca de equity, atributos de marca. É um ativo muito importante, acho que globalmente, e cada vez mais, vai mais crescendo. Agora, vocês também têm uma espécie de uma prestação de serviço lá na Fórmula 1, porque eu estive lá na Fórmula 1 Academy, aliás, a oportunidade de mandar um abraço para o nosso amigo Francisco Matos, também falando para todo o time da MM, que é um time de faixas pretas. Incrível, sou fã desses caras. De craques. A gente esteve junto lá, você falou, sim, e tal, sim. no F1 Academy, que foi um evento da HSM super legal. Sim. A gente foi conhecer os bastidores e lá eu aprendi que vocês têm esses prestadores de serviço no autódromo. Sim. Ou seja, mais do que um patrocínio. Vocês parte da contrapartida como patrocinador, vocês também têm lá os prestadores cuidando do autódromo. Né? Então conta um pouco mais sobre isso, que é muito diferente, eu acho, da nossa indústria. Muito. É um investimento que nós fazemos como Porto para apoiar o evento a ficar cada vez melhor. A gente tem isso como cultura. Assim. Se a gente está com um parceiro, se a gente está dentro de algo, a gente quer levar o máximo que a gente pode para agregar valor para aquele evento. Não necessariamente só para nossa área. A gente leva o serviço para o autódromo inteiro. Isso foi uma super, né, estratégia também na hora da gente conseguir fechar o contrato naquele momento com a Fórmula 1. Porque era um valor adicional, agregado, que difícil de mensurar e que tinham outros competidores também querendo, né, entrar como meio de pagamento oficial da Fórmula 1 naquele momento, que não tinha nenhum player no Brasil. E foi uma oportunidade ótima onde a gente colocou isso como algo a mais. Queremos levar o nosso serviço para a Fórmula 1. Isso a gente faz em outros também. No The Town a gente faz com o time de apoio do The Town, que são as pessoas que estão ajudando no evento, direcionando onde tem o banheiro, com todo o cuidado é Porto, que é o nosso... Pouca gente entende mais de Interlagos do que vocês. A gente tem estamos quase morando em Interlagos. Esse ano foi muito. Então, essa estratégia de levar o nosso serviço para agregar valor para o evento e tem menos assim uma exposição de marca, porque eles ficam nos bastidores, não aparecem na televisão um prestador nosso arrumando ar-condicionado de uma sala VIP ou arrumando a torneira de uma arquibancada. Zero, mas é realmente para gerar valor para o evento. De fato, a Porto tem esses detalhes, essas nuances do cuidado que é muito interessante, faz parte da nossa cultura. Acho que esse é um dos grandes diferenciais da marca Porto até hoje. Assim, essa atenção ao detalhe, atenção ao cuidado é incrível. E que diferença você vê, ou que vocês esperam, em relação aos anos anteriores, que não tinha um brasileiro na pista, para esse ano, que de fato vai haver um brasileiro na pista? Vocês continuam como patrocinadores, também são parceiros do Gabriel Bortoleto, tem uma expectativa grande de qual vai ser o desempenho dele, aquela história do Brasil, de torcer de novo. Né? O Brasil, acho que grande parte torce por Lewis Hamilton, outras pessoas têm, né, que é um brasileiro, um inglês nacionalizado brasileiro, mas tem vários outros pilotos de preferência de cada uma das pessoas, mas tendo um brasileiro não tem comparação, é o brasileiro que está lá nos representando e tudo mais. O que vocês esperam? Que tipo de expectativa vocês têm de ser diferente, de ser maior, de ter novos desafios do ponto de vista da entrega, da execução, agora que tem de volta, depois de 7 anos, como o Fabinho lembrou bem, um brasileiro correndo? Sim, agora a gente vai ter um brasileiro correndo todo final de semana, praticamente, do ano na TV, né? Então, acho que tanto os fãs de Fórmula 1 no Brasil vão ser muito impactados, vão crescer muito. Eu tô com medo, literalmente, de Interlagos. Eu não sei como vai ser a corrida aqui no Brasil.
Eu acho que esse ano já teve um movimento de ano passado já teve um movimento grande de argentinos, né, que vieram para ver o Colapinto, assim, Interlagos estava lotado de bandeira de argentino, tinha até no espaço da Porto, não sei como tinha argentino lá, porque é para cliente do cartão Portobank. Com o Gabriel, eu tenho certeza que vai ser muito maior. Então, as pessoas vão lotar a rua. Durante o ano também, acho que ele vai ter uma audiência enorme, um acompanhamento grande. Nós, como time, também temos que nos preparar, né? Como que a gente acompanha agora todos os finais de semana para produção de conteúdo, para ativar o Gabriel. A gente também se coloca num papel de temos que nós contar quem é o Gabriel. Né? Quando ele assinou com a Sauber, a gente fez uma campanha de out of home para mostrar a cara dele para o brasileiro. Então, como que a gente vai fazer isso durante o ano também vai ser um desafio grande interno no nosso time. Mas eu tenho certeza que vai ser um impacto enorme e positivo para o Brasil. Voltar a escutar, né, um pouco. Antes de assinar com o Gabriel, vocês procuraram conhecê-lo, enfim. Eu queria que você contasse um pouco, porque vocês estão associando a marca com um piloto jovem, né, que antes estava na F3. E, enfim, é muito importante entender, óbvio que vocês estão buscando troca de atributos positivas, mas também como se associa com um atleta, e você foi um atleta de alta performance, como o Ivan falou, pode ocorrer também de ter as situações negativas, né? Então, queria que você contasse um pouco como foi. A gente a gente tem todo esse cuidado para nos atrelarmos a atletas, artistas, né, influenciadores, creators, o que for como Porto, assim, um background check muito importante que a gente faz antes de qualquer decisão. Depois disso, com certeza tem o lado humano da pessoa, né, o quanto de fit que tem com a marca, o quanto que ele também tem interesse em fazer algo com a Porto. E com o Gabriel, assim, principalmente com a família do Gabriel. A primeira conversa, eu tava junto com o Luiz Arruda, que é o nosso VP, onde a gente foi jantar com o pai dele, com o Lincoln, uma segunda-feira, eu acho, qualquer, assim, um restaurante. Vamos falar, a gente ia falar até sobre Stock Car, que o Lincoln é o representante da Stock Car. Começou o papo do Gabriel. A gente fechou naquela mesa, naquele jantar com o Lincoln, que é o pai dele, né? Ali você já viu os valores, né? A família do Gabriel, o plano do Gabriel que o pai já tinha. E aí a gente, claramente, já naquela mesa decidiu que ia seguir com ele, foi conhecendo o Gabriel, foi indo, né, até no processo de definição de como ia ser o carro dele na Fórmula 2, foi muito interessante. Não sei se ele vai estar escutando isso, mas assim, eu até parabenizei ele, acho que na época ele tinha 18, 19 anos, ele me ligou, porque ele ia ter que mudar alguma coisa da marca Porto no carro. Aí eu falei, putz, eu vou pegar esse moleque, vou ser duro com ele. Ele falou, não vou aceitar, bro. Aí ele foi tentando me convencer, foi usando estratégias. Aí mudou, ficou meio termo pra Porto. E ele mesmo, menino, não tinha que tinha um empresário ou o pai dele ligando. Ele queria resolver como ia ser, pelo respeito e a parceria que tinha. Aí no final eu falei, olha, parabéns, Gabriel, achei sua atitude incrível. Você é um jovem ainda, mas é ótimo que você vive experiências como essa e tem esse tipo de troca com outros profissionais do mercado para você crescer. Agora, essa reunião começou para vender estoque, aparentemente. Para vender terminou estoque. Fechando com o Gabriel. Exato. Na estoque vocês nunca tiveram? Não entramos. Nunca chegaram a entrar. Vocês estão na Porsche Cup, mas não no estoque. A gente começa agora 2025 na Porsche Cup, vai ser o nosso primeiro ano como seguradora na Porsche Cup. Na estoque a gente estava com o Rubinho Barrichello e com o Dudu. Né, era um patrocínio direto no Rubinho e no Dudu, e no Fefo também, que também estava correndo Fórmula. E é um patrocínio menor, assim, a gente tinha realmente no carro do Rubinho e uma contrapartida de levar alguns corretores com a gente. Então, eu vou chegar na parte de campanha de incentivo, que é interessante, é como que a gente mensura até os nossos patrocínios, mas na estoque a gente acabava usando muito para esse pontual, não entramos na estoque. Agora é Fórmula 1, Porsche, Gabriel, né, a gente continua com a Aurélia também. Agora, pode falar. O que mais... você trouxe uns bastidores e eu e o Ivan, a gente adora os bastidores. É um programa exclusivo sobre patrocínio. O que mais que você pode contar pra gente de interessante dessa negociação, enfim, desse contato com o piloto? É natural, assim, não tem... o Gabriel, principalmente, né, o próprio Felipe, assim... São, assim, até engraçado, né? Agora o cara tá como piloto de Fórmula 1, mas são gente como a gente. Então, é brincadeira, parceria, né? A gente acabou ficando próximos ali como marca. Eu acho que foi mútua a relação que a gente tem. De fato,
é uma honra até estar na Porto, que tem essa cultura de ser uma empresa do bem, assim. Isso é muito legal de viver, porque as pessoas respeitam a Porto, tem essa admiração, sabe que a Porto ela é fair quando ela está negociando. Então, acho que essa relação vai sendo construída. Deixa eu ver se tem alguma outra história engraçada, assim. Acho que lá no GP acontece muita coisa, assim. Multa de contrato, foi ele também que veio falar com você ou foi advogado? Pra mudar agora o contrato pra 25? Não, das duas peculiaridades, né? Que ele veio falar do aspecto do brand awareness, Sim, né? sim. De uma carro. posição, da marca, enfim. Contrato não, o contrato não foi com ele. Ele tem a A14, que é junto com o Alonso, que é o empresário dele ali, com o Alberto, e o próprio pai dele. Então o contrato é mais direto, claro, com eles. Contratos de Fórmula 1 são muito complexos. Quando a gente patrocinou a Aston Martin, eu fui ler o contrato, assim, acho que foi o contrato mais complexo que eu já vi. Acho não, tenho certeza que foi o contrato mais complexo que eu já li na minha carreira. Naquela época tinha relação com a XP, não tinha? Tinha. A XP que patrocinava a Aston Martin, e aí vocês, durante algumas provas, ocuparam o espaço. Não tinha uma relação dessa? A XP também patrocinava. Era um projeto do Felipe, foi assim que a gente entrou na Aston Martin. Sim. Então, o Felipe Drogovic, né, como piloto reserva, ia ter um projeto também que se chamava Academy, onde iam preparar ele. Então, ele corria de Fórmula 1 umas 4 vezes no ano, se eu não me engano. E aí, no dia, na negociação, a gente também tinha a marca no carro dos pilotos, né, da equipe principal e uma marca grande no carro do Felipe quando ele estava correndo nesses períodos de teste, também com Fórmula 1. Então, era um apoio ao Felipe. Né? Aston Martin, que era a equipe dele, também entrou na negociação, mas o foco era o Felipe. Idem com o Gabriel, assim, a gente apoia o Gabriel e vai continuar apoiando o Gabriel, os pilotos. Acho que esse é um dos pontos importantes para falar, assim. É importante estar na equipe, mas assim, a gente quer apoiar o piloto, o brasileiro, né, no caso. Muito interessante. Agora, a gente falou bastante aqui de velocidade, claramente essa relação da Porto ter essa referência grande, né, como uma seguradora de carros, prestar outros serviços também. Mas vocês também exploram outras plataformas, né? Vocês estão no The Town, no Cirque du Soleil, acho que em outras propriedades, não só do entretenimento, mas também do esporte. Queria que você falasse um pouco de qual que é a estratégia que está por trás e as razões de patrocinar cada uma, de estar presente em cada uma dessas propriedades. Entendo eu que são por razões diferentes daquelas do que é a velocidade. Sim, a gente tem 4 territórios. O primeiro é o que eu falei da cultura do carro, e aí engloba, né, ali Fórmula 1, Porsche, os pilotos e os produtos que estão conectados no carro. A segunda plataforma é de bem-estar, onde a gente tem, né, um patrocínio com a TF Sports, com a Track and Field, onde a gente vai fazer agora em 2025 mais de 100 corridas de rua com eles, e outros mais de 100 eventos de experience, que eles chamam, que são eventos de yoga, de meditação, de trilha, de caminhada, que são super legais pelo Brasil inteiro. Então, esse é um ativo muito bom pra gente, para se conectar nesse território de bem-estar e saúde. Então, também está 100% atrelado aos nossos valores e principalmente tendo uma empresa de saúde, a Porto Saúde com a gente. E ele tem uma capilaridade Brasil. O que a gente percebe muito, né, nos outros grandes patrocínios, The Town, Fórmula 1, Rock in Rio, Cirque, etc., eles acabam acontecendo muito no eixo Rio-São Paulo. Então, como que a gente busca também ativos, né, em outros territórios que impactem o Brasil inteiro? Porque os corretores, a gente tem 45 mil corretores espalhados pelo Brasil. Então, a gente tem que, né, de alguma maneira, também ter ativos fora desse eixo. Então, a plataforma com o Track and Field vai ser esse ano, Bike Tour, né, corridas. A gente está até pensando em fazer corridas no centro de São Paulo, para Porto estar ali. Né? A gente fez uma corrida no Autódromo de Interlagos, que foi super legal. O terceiro território é o de entretenimento. E aí entra o The Town, né, agora em 2025, e o Teatro Porto também está aqui, que é uma ferramenta nossa mesmo, proprietária, que acho que completa 10 anos esse ano, e a gente levou 100 mil pessoas em 2024 para assistir Rita Lee no centro de São Paulo. Então, legal. Assim, sold out. Rita Lee entrava igual Rock in Rio, acabava em minutos no site, e vinham até reclamações de que tinha que abrir mais sessões. O quarto é a educação, mas aí é uma educação muito focada na educação ao corretor. Como que a gente prepara o nosso canal, como desenvolve o corretor. Que é essa escola que você falou que vocês têm lá também. Essa é a do prestador, mas a gente tem uma escola do corretor. Do corretor, tá isso, que se chama Portedu, que hoje tem mais de 20 mil corretores se desenvolvendo com a gente, que o corretor, ele
sabe muito bem vender o seguro automóvel, seguro de vida, residencial. A gente vem explorando como que a gente educa o corretor para esse ecossistema Porto, para ele virar um empreendedor, para ele se digitalizar, para ele saber ofertar o produto certo para o cliente certo na hora certa. Então, esse é o quarto território. A pré-venda é importante para vocês? Porque vocês têm o cartão Sim. Porto, que Super. obviamente quer, como qualquer cartão, brigar por benefícios. Cirque du Soleil, The Town, Rock in Rio são plataformas que, na grande maioria das vezes, têm seus ingressos sold out. Né? O The Town mais recente, mas o Rock in Rio sem dúvida, o Cirque du Soleil também, uma procura grande por ingressos. Sempre, normalmente, o produto pré-venda, ter o acesso à pré-venda, ou ter algum tipo de benefício, é uma vantagem grande que um cartão gostaria de ter. É por esse motivo que vocês estão lá também ou não? Não, até porque no Detal nós não somos. É o Itaú quem faz a pré-venda. É verdade. Porque o Itaú tá no Rock in Rio e no Detal. Aí que entra um pouco essa... Com boa convivência, Fabinho. Essa competição. Porque também tem o Itaú Seguros. O Itaú Seguros, o Itaú Seguro Auto e Residência é da Porto. O Itaú é um sócio da Porto, então a gente tem uma relação de parceria grande. Então não é um... Mas como marca, competem entre si. Como marca, competem com certeza entre si. Se eu tivesse feito essa pergunta, ele já estaria me fazendo bullying. Tá vendo? Não estudou o convidado. Porque nas temporadas passadas, ele... Né? E mil na dúvida se ele estudou os convidados ou não. Quero saber se você é cliente da Porto mesmo. Eu tô duvidando. Sou muito. Mostra a carteirinha. Sou muito. Vou pedir a carteirinha. Sou muito cliente da O Porto. app, tem que mostrar o Love app. Brand. Tive várias experiências super positivas. A última dela foi... Furou o pneu e 1 hora ele tá aí. Meia hora ele chegou. Você não sabe trocar pneu? Mas... Eu tenho a Porto. tô achando que eu vou sair com um contrato daqui. Não, mas teve uma passagem bem rápida, até para te passar a palavra, porque quem tem que falar é o convidado, não nós. Eu falo muito, se deixar... Mas eu tive uma passagem muito interessante, porque na época nós havíamos fechado um patrocínio para o Santos Futebol Clube com a Algar, que por sinal ficou 5 anos. E eles me convidaram para um evento e me pediram para levar um case de Love Brand. E era obviamente ligado ao esporte, era para falar do Santos. E eu levei o case do Santos, falei, mas eu tinha sido impactado no dia anterior com uma situação muito peculiar, porque meu escritório ficava na Vila Olímpia, e quando eu fui descer para pegar o carro não estava na garagem. Onde estava o carro? Um ladrão entrou, acessou a garagem, pegou meu carro e largou meu carro no Ipiranga. É o chamada caroninha, né? Eles pegam o carro, vão até o lugar e largam o carro. E aí, enfim, na hora que eu percebi que eu tinha sido... que eles tinham sumido com o meu carro, aí a Porto já entrou em contato, falou, teu carro tá aqui, já tem um representante da Porto. Na hora que eu cheguei, já tinham 2 motos e tal, então foi uma experiência muito positiva, assim, de ter sido assistido do começo ao final e nesse momento... Não chamou polícia, né? Eu avisei a polícia, mas eu avisei pra polícia que a Porto já tinha feito um trabalho meio que de polícia. Foi perfeito, assim, foi uma experiência realmente incrível que eu tive. Bom, essas histórias... É difícil a gente conhecer alguém que não tenha, ou pessoalmente, ou conhecido alguém que tenha vivido uma história com o Porto. que vocês têm alguma coisa com a venda no cartão? Sim, nessa sim. Então, eu vou explicar o... E aí, só pra complementar, eu tava num evento da Algar e eu acabei falando do Santos como Love Band, mas eu contei essa história com a Porto. Aí no final eles chegaram e falaram, muito legal essa história, mas eu esperava mais de você do esporte. E aí, enfim, mas é aquela coisa, assim, tinha sido no dia anterior, tinha ficado realmente muito impactado e sou cliente Porto, enfim. Tem umas histórias de clientes, assim, inacreditáveis, de prestador que foi na casa da cliente fazer um serviço e ele tava com uma escada. E a cliente tinha uma jabuticabeira, aí perguntou se ele podia colher a jabuticaba. O prestador claramente colheu as jabuticabas da árvore, deu para a cliente distribuiu para a rua dela, e o prestador continuou indo vários anos após isso, ano após ano, para colher jabuticaba para cliente sem ter serviço nenhum. O outro prestador emprestou o carro dele, prestador mesmo, PJ, emprestou, vai com o carro aqui, porque o cliente tinha um date no Tinder com uma menina e tinha dado problema no carro dele. A gente fez, tem até no nosso hub, tem várias histórias de prestadores assim com clientes
como essas. A gente acaba falando até das mais felizes, não, né? Claramente, às vezes está atrelado a uma situação ruim, mas as histórias são muito boas. A gente falava sobre o que você explora em cada uma dessas propriedades. Perfeito. Eu acho que aí tem um grande, né, uma questão da competição. E uma questão de oportunidade, uma questão de velocidade de negociação com os patrocinados. Porque, claramente, o território, né, quanto mais atrativo é aquele ativo, mais, né, benefícios cada empresa quer ter. Né? E o benefício de meio de pagamento, ele é um benefício atrativo até porque você entrega valor para o cliente na hora, como exclusividade, né? Para ser a pré-venda, para dar um desconto para aquele cliente, para dar um benefício para aquele cliente. Então, sim, a gente, quando entra em um patrocínio, quer este ativo. Porém, né, quando você entra nesse ativo, você compete com outros grandes bancos no Brasil. Então, por exemplo, o Itaú já está há muitos anos Rock in Rio, então ele tinha essa prioridade também no Detal. E tudo bem por nós, porque o ecossistema também nosso nos dá essa flexibilidade de entrar como seguradora um ano, com saúde no outro, seu ambulatório, por exemplo, do Detal e a seguradora do Detal. Eu dou benefício para o cliente de outras maneiras, mas não na pré-venda. No Cirque, sim, a gente tinha, né, todos os segmentos que a gente está fechados com o Porto. Então, a gente era a seguradora, era o banco e era a empresa de saúde do Cirque e de serviços também. Então, a gente tinha todo o nosso ecossistema para explorar, desde a pré-venda até promoção para cliente do seguro, até benefício para quem é do saúde. O serviço também, a gente foi lá limpar os sofás da sala VIP do Cirque com o aporte de serviço. Então, tudo isso a gente ativou. E aí varia muito do ativo, né? A Porsche Cup, por exemplo, tem o C6, que é o banco hoje, e a gente entrou como seguradora. Fórmula 1, a gente tem o ativo do banco, mas não tem de seguros. Então, essa flexibilidade é interessante, né? Que até nesse mercado de patrocínios, quando você vai negociar um contrato de patrocínio, você tem que saber usar isso de uma boa forma. E falando em negociação, a IMM é quem tem o GP Brasil de Fórmula 1 e é também quem tem o Cirque du Soleil. Quem que fechou primeiro? A Fórmula 1? Fórmula 1. Primeiro com a Fórmula 1. Começou. E eu queria te perguntar, o quanto que a boa experiência com a Fórmula 1 que vocês tiveram com a MM ajudou a vocês depois fecharem? Se ajudou alguma coisa ou não teve relação nenhuma em depois se tornar o patrocinador também do Cirque du Soleil? Que é uma propriedade da mesma empresa, mas completamente diferente de outro segmento, entretenimento e tal. Tem inclusive uma outra vertical lá dentro da casa que cuida disso. Eles têm até isso, têm uma separação, né? A IMM é o Badala com Fórmula 1 e IMM pura com o Cirque. Mas com certeza, assim, eu sou fã da IMM. Fã do Francisco, fã do Alan, fã do Gui, do Enio também, que cuidam ali da parte fora a Fórmula 1. O Cirque foi uma experiência muito boa, acho que tem muito fit com o nosso cliente atual da Porto. E com certeza, você confia, né, naquele parceiro. De novo, a Porto é uma empresa de relações duradouras e longas. Então, essa parceria com a IMM, ou até mesmo com o grupo Dreamers, né, que a gente vai continuar no Detal, é muito importante. E ter essa confiança, seja eles em nós, né, como um parceiro que está ali patrocinando, que também é muito importante, né, a forma como ele atua, o quanto ele aporta, o quanto ele está agregando de valor para um evento, é muito importante. Ativar um evento de uma forma bem ativada é muito importante pro dono do evento, acho que você sabe muito bem. Pô, aproveitando que você está falando de ativação, da importância de ativar bem, agora eu gostaria que você contasse de algum episódio que saiu do controle em relação à ativação. Pode até ser como prestador de serviço no evento. Nossa, tem vários. Acho que tinha até pensar assim, o que já deu de errado em eventos que a gente fez. Acho que não tem um evento nosso que não tenha acontecido pelo menos algo que saiu fora do esperado. Mas o ano passado, no Grande Prêmio de São Paulo, foi um dos dias mais tensos, assim, na minha carreira também no marketing. Na chuva. Chuva e vento. Foi assim, a gente fica no final da reta oposta, ali na curva do lago, a nossa arquibancada. A arquibancada para 4.400 pessoas, ela é coberta e ela tem uma área atrás que dá para fazer uma ativação incrível. Assim, a gente põe roda gigante, põe palco, né, tem um AIB super legal. Com o vento que deu na sexta-feira do ano, né, retrasado, sexta-feira de 2023, voou a cobertura da arquibancada, ela rasgou positivamente, né? Senão o vento levaria a arquibancada inteira. Então rasgou e foi assim um susto enorme para as pessoas que estavam lá, para nós. Então foi um dia muito tenso e para estar pronto no sábado, no dia seguinte, né? Aí foi um super esforço do time da IMM, da nossa agência
e da nossa equipe, que a gente virou. Eu fui pra casa umas 10 da noite na sexta, já tinha acabado tudo lá, tava assim, ensopado, destruído o nosso espaço. Fui pra casa, tomei um banho, jantei, voltei pro autódromo ali 1h30, 2 da manhã, no sábado. E aí fui o dia inteiro lá, 7 da manhã, a porta abria às 8, às 7, 7h30, o cara tava finalizando de pôr a tenda de novo, ficou perfeito. Você convocou a equipe do Monstros S.A., não? Os prestadores ajudaram bastante, principalmente na parte elétrica e hidráulica. A parte de operação, assim mesmo, de coisa, a gente não pode entrar, né? Porque é o time de produção e operação do próprio Grande Prêmio de São Paulo. Mas a parte de elétrica, hidráulica, assim... Os clientes no dia seguinte não acreditavam. Eu não acreditava. Eu tenho foto, assim, meio antes e depois. Era, assim, tudo destruído, ferrou. Às 7 da noite na sexta, a gente falava, talvez não dê pra abrir no sábado. Às 7 da manhã de sábado, e um dia maravilhoso abriu no sábado. Então, são histórias aí de quem trabalha com live marketing, que com certeza, a minha não deve ser a única, vocês já devem ter vivido muitas assim também. O clima de Interlagos também me parece que não existe. É indescritível. Justo naquele final de semana tem acontecido isso. Mas ela voltou a acontecer em 2024 também. 2024, que é a dificuldade de fazer cada vez mais eventos outdoor. Em função como é que fica, por exemplo, o surf com... Pois é, a gente é especialista em lidar com isso, mas imagina, estruturas temporárias não são preparadas para suportar esse tipo de agressão. Então, e é de fato uma agressão. No caso de Interlagos, deu vazamento lá, deu uma série de vários outros lugares. A gente, obviamente, tenta se proteger e tem um time lá de engenharia e de estrutura para garantir que seja, em primeiro lugar, seguro, depois que tenha um design, obviamente, que seja visualmente atrativo, que entregue para o patrocinador, que seja agradável às pessoas e tudo mais, e que tenha rapidez de correção à medida que aconteça alguma coisa. Nossas estruturas, inclusive, elas ficam 9 dias montadas, 10 dias montadas, na frente do mar. O mar pode avançar, pode ter ressaca. Complexo, tem vento, tem tudo que você imaginar quando você está exposto numa praia. Então, emoção, a gente está acostumado a lidar com isso. O bom de aprender a lidar com isso é que você vai, obviamente, criando dispositivos e o time também vai aprendendo de como que a gente vai lidar com isso. Mas não sei, a natureza é mais forte do que tudo. Quando a natureza não está naqueles melhores dias, você tem que saber lidar e depois corrigir. Primeiro, a segurança. Né? Mas agora eu tô curioso. Me fala qual foi a tua... Ele abriu. Eu quero ver você me falar qual que foi a tua ativação mais difícil, o momento mais tenso. A gente já teve muitos. Teve um, por exemplo, que é super curioso. A gente foi fazer um evento durante a pandemia que chamava-se Onda do Bem. E na Onda do Bem, a gente foi fazer aquele... Estava na época das lives, lembram disso? E daí a gente foi fazer um evento que a gente fechou uma praia, ia ser um evento noturno, na praia de Tamambuca, em Ubatuba. Não revelamos onde o evento ia acontecer. Sexta-feira ao vivo no Sport TV, e a gente justificou e conseguiu atrair os patrocinadores para, já que a gente não ia ter a etapa naquele ano, a gente trouxe o investimento dos patrocinadores para estar conosco nesse evento, convidando celebridades para surfar com surfistas profissionais, fazer uma coisa divertida, diferente, com transmissão ao vivo, com o cunho de atrair doações para uma ONG parceira. Bom, dito isso, na quinta-feira, a gente foi lá e aí tinham artistas, homens, mulheres, que têm um nível de surf diverso, que não é o nível de surf dos surfistas profissionais, naturalmente, surfando à noite com uma prancha iluminada de LED. Quando nós fomos testar na quinta-feira à noite, a câmera, como se faz em qualquer evento como esse, tinha uma neblina que você não conseguia enxergar um palmo à sua frente. Então a câmera não conseguia enxergar. E aí a prancha iluminada, ela era um pixel vermelho andando assim lá na frente. A gente colocou uns atletas para surfar lá à noite, 7h30 da noite, tinha um pixel. E aí a gente tinha uma lua artificial, na verdade, que é uma grande luminária que a gente alugou. E essa lua artificial estava lá iluminando, tentando dar alguma iluminação. Quando algum engraçadinho veio voando com um drone, bateu na tal lua artificial, que na verdade é como se fosse um blimp gigante com uma luz dentro, que a gente tinha alugado de só um cara que tinha isso no Brasil, e furou a tal lua artificial que a gente comprou, ou seja, o que já estava escuro ficou pior. Claro que Deus ajuda quem trabalha, no outro dia não tinha neblina, a gente conseguiu com aquelas estruturas de iluminação de estrada, conseguiu dar conta disso, a neblina basicamente sumiu na sexta-feira, a gente fez um evento histórico, espetacular, mas que tem esse tipo de coisa. O dia anterior você mal dorme. Podia ter sido um mico enorme. Você já tinha falado sobre isso, não?
Não sei, aqui não patrocinei não. Mas... Não, mas eu tô falando pro mercado. O dia que furaram a lua. Artificial. A melhor coluna que Dá um post no LinkedIn. Isso, né? Boa ideia. Sabe o que eu queria te perguntar, Oliver? Eu queria perguntar se vocês têm uma lógica do quanto você investe no patrocínio versus quanto você investe em ativações para de fato fazer aquele patrocínio funcionar. Existe uma lógica, uma regra, ou cada um desses investimentos tem um estudo de caso diferente? Tem uma lógica de mercado, que acho que todo mundo sabe do 1 para 1, 2 para 1, assim, mas eu não concordo. Acho que cada evento demanda, né, sua ativação, ou quanto que você tem ali, ou a criatividade que você usou para aquilo. Né? Dependendo da sua criatividade, pode ser mais barato, pode ficar mais caro, pode precisar de mais investimento, menos investimento. Então, acho que cada estratégia determina um pouco dos investimentos que você vai fazer. Eu acho que a lógica real por trás é o de quanto você está extraindo de retorno daquele patrocínio. Então, a gente tem algumas metodologias para mensurar os patrocínios, seja ela de exposição de marca, impacto, frequência, né? O quanto que aquele patrocínio alcançou as pessoas, o quanto que ele gerou de troca de equity, quanto que os atributos, por exemplo, de uma Fórmula 1 estão sendo mais percebidos nos nossos atributos de Porto, isso ajudou ou não. Você usa alguma ferramenta específica para isso? A gente faz alguns trackings de pesquisas pré e pós, a gente faz pesquisas durante, né, o Grande Prêmio de São Paulo, com quem foi no nosso espaço, com quem não foi, o quanto que, né, a gente teve disposição espontânea na imprensa, na mídias, no geral, com influenciadores, então tudo isso a gente faz uma calculadora onde a gente mede o retorno disso. Mas, de novo, isso ainda não é em grana, né? Isso é muito espontâneo, não é dinheiro entrando na companhia. Então, a gente começa a descer o funil e olhar o quanto que a gente trouxe de retorno atrelado a, por exemplo, quando a gente tem um ativo de cartão em spend. Aumentou o spend no cartão, os clientes usaram mais o nosso cartão de crédito, quanto que isso traz de retorno, né, do que o cartão deixa de lucro ali depois que um cliente passa X mil reais para comprar o ingresso da Fórmula 1. E quanto que ele usou do cartão no ativo, né? Durante, com A e B e etc. E tem toda uma estratégia para estimular o cliente também, que ele use o nosso cartão com A e B nos eventos que a gente tem esse direito. Depois disso, a gente vai para a última etapa, que é uma campanha de incentivo que a gente faz com os nossos principais parceiros, que são os corretores, se chama Fecha com a Porto. É uma campanha anual, né? Quebrada por trimestres, onde a gente traz corretores do Brasil inteiro, né, os vencedores da campanha, para viver essa experiência com a gente. E aí fica uma experiência com hotel, com jantar e no ativo que a gente utiliza. Então, dos nossos ingressos que a gente tem como contrapartida de relacionamento, grande parte, se não a maior parte delas, a gente utiliza com a campanha de incentivo com corretores. Então, a gente acaba fazendo, né, a mensuração desse funil, onde a gente vê o retorno, quanto que isso gerou, né, de investimento, quanto que a gente fez de investimento versus quanto que isso trouxe de retorno, quanto que o corretor teve de venda incremental a mais para conseguir ir com a gente nesse evento. É bacana, assim, isso é uma das coisas que a gente foi aprendendo também durante o tempo, aprimorar. O resultado disso endereça a renovação. Com certeza. O contratado, ele te passa um relatório, uma clipagem, relatório de exposição de marca, mas eu entendo... Você diz. O contratado, o patrocinado. Então, para Porto, no final das contas, é a análise interna que vocês fazem, os números que vocês têm, é que realmente que balizam se vale ou não vale renovar o patrocínio. Idem, ambos, na verdade, não é idem. A gente acaba utilizando também dados que vêm de fontes externas para jogar principalmente nessa plataforma. Assim, o que gerou de venda através do corretor, aí é nosso dado. Né? O quanto que o cliente usou no cartão, isso é tudo a gente tem acesso, são dados proprietários, a gente mede aquilo e tem o resultado. Agora, o de mídia externa, algumas coisas a própria Fórmula 1 nos passa, coisas que a gente não estava ali mensurando, então, né, onde a marca estava aplicada, né, fora do autódromo, em conteúdos deles próprios. Né, o quanto que a Fórmula 1 apareceu na imprensa, e aí a gente tenta comparar o quanto que o Porto estava junto quando a Fórmula 1 apareceu. O que eu consigo medir é toda vez que a Porto sai. Aí a gente vai combinando essas duas coisas e vai medindo tudo junto. Qual a importância percentual de venda versus brand awareness, por exemplo, na Fórmula 1? Financeiramente falando, a venda, assim, é que você consegue medir realmente o retorno financeiro daquilo. Assim. O retorno de mídia espontânea, o AVE, como a gente chama, né, que é a valoração de uma mídia que a gente não precisou investir naquilo, ela
é um valor superficial. Você não precisou gastar aquilo, então o veículo te deu aquilo como troca. É muito importante, a gente sabe. É muito mais sobre medir o impacto disso. Quantas pessoas, né, a matéria com o Gabriel Bortoleto aparecendo com o boné da Porto apareceu e a gente conseguiu isso. Eu gostaria, enfim, não sei se é possível, mas se você puder convidar eu e o Ivan para a próxima reunião de análise sobre renovação ou não, seria interessantíssimo. A gente pode levar o Patrocinei lá. Com certeza, né? On the road. Entender sim. como é que é de fato, porque é super interessante de fato, e o que a gente vê aqui no Patrocinei, Oliveira, é que cada empresa tem a sua metodologia, então não existe, quando você vai medir retorno de lead, é basicamente tudo a mesma metodologia, tem lá uma outra coisa. Mas quando você vai medir patrocínio, como são objetivos diferentes, também são métricas diferentes, então é muito curioso entender, por isso que a gente gosta de entender com profundidade. Com certeza. Né, qual que é a métrica, sobretudo uma empresa como vocês, grandiosa, que entende como ninguém de números, né? Imagina como que é fazer cálculo de risco de seguro. Os caras são muito bons. O marketing a gente nem... Muito bom em fazer isso, né? Então, olha aqui também que desafio que é ter um cliente como esse, porque de fato você já sabe que provavelmente o patrocinador vai ter mais métricas para medir o desempenho do ativo, mais até do que o próprio patrocinado, que normalmente se prepara com relatórios próprios, dados primários, dados de terceiros, de pesquisas, mas olha só, né? Então é importante saber no mercado que isso de fato acontece. Agora, à medida que você vai patrocinando muitas propriedades, acho que imagino eu que o telefone não para de tocar. Oliveira, mais gente tenta te oferecer mais coisas, achando que a Porto tem a minha cara, olha aqui, tem uma propriedade e tal. Eu queria que você contasse um pouco pra gente, você como executivo, qual que é a abordagem que você para para ouvir, qual que é a abordagem, né, que você acha que faz sentido parar lá meia hora, 40 minutos da sua agenda para que você conheça. Legal. Aqui, independentemente da propriedade, mais sobre a abordagem mesmo. Acho que até tem um lado, acho que meu pessoal e também da cultura da Porto, assim, a gente tem portas abertas, a gente recebe todo mundo, gente. Assim, é uma agenda dura, porque como você falou, quanto mais a marca tá ali sendo exposta, mais pessoas, né, vêm, olha, a Porto tá investindo nisso, eu quero apresentar para eles, vai caber faz sentido comigo. Então, a gente recebe muita gente, muita proposta. A gente está até, né, cada vez mais, né, criando processos e metodologias para simplificar para o nosso lado, para ser fair com um parceiro que quer trazer a proposta. Que a gente tem uma avaliação mais ágil também. Da sua pergunta especificamente, assim, tem uma regra no meu ponto de vista, mas eu acho que quanto mais aquele, né, patrocinado, aquele interessado em ofertar o patrocínio para a Porto estudar sobre o nosso negócio, mais atenção a gente vai dar, né? Então tem algumas coisas matadoras, assim. Por exemplo, tô dando várias dicas aqui já o corretor é o nosso principal parceiro. É o nosso canal, é quem movimenta a companhia. Pô, se ele encontrar uma proposta ou um ativo que tem a cara do corretor, por dados e fatos que ele me comprove, pô, com certeza a gente vai olhar com muita atenção. Ou ele conhece tão bem os atributos da marca Porto, ou os desafios que a gente tem que ter de rejuvenescer, e ele vier com uma proposta que se encaixe com aquilo, perfeito. O que talvez eu percebo e que grande parte faz é uma proposta padrão. Nenhum para analisar, querer desenhar antes de chegar com você, ou desenhar com você uma entrega. Então, isso eu acho que é mais frio. Quando alguém traz algo mais casado, é bem visto. A gente começa a 6ª temporada escutando o que a gente escutou nas 5 anteriores. Certo? Sim, sem dúvida. Consistência, né? Consistência. Sim. E como que... Projetos padrão sendo disparados 200 vezes, 300 vezes e é menos... E ainda não funciona, e não deve funcionar. Porque a gente tem mais quantidade, menos qualidade, né? De entender, é importante entender os atributos da empresa, né? Então, e os desafios, né? Em primeiro lugar, os desafios. Porque o Oliver tá lá para resolver problema, né? Por isso que ele tá lá, resolver problema, tocar o dia a dia e tudo mais. Ele precisa de ferramentas que auxiliem isso, né? E que tornem o trabalho dele melhor. Né? Quantos % das propostas que você recebe você sente que estava preparado para mandar para Porto? 10, 20%. Depois do patrocínio vai aumentar. Espero. Assim Mas esperamos. não é só patrocínios, né, gente? Mídia também tem esse desafio, né? Quando os veículos trazem, às vezes, proposta com pacote de mídia completamente padrão, com desconto padrão,
Não tem nem pé nem cabeça. 30 segundos, 5 segundos, versões, formatos, padrões, você fala, poxa, estamos já em 2024, gente, como é que a gente entra, né? A gente provoca os veículos disso, traz algo que eu vou entrar no conteúdo, traz algo que eu quero entrar no jornalístico, eu quero entrar na conversa. Eu não quero pagar a conversa só, eu quero entrar nela. Então, acho que esse é um ponto importante, idem pro patrocínio, assim, eu quero gerar comunidade, eu quero gerar conversa, quero entrar na conversa. Eu tô ali, muitas vezes, um bicho estranho naquele patrocínio. No Detal, uma seguradora, meu Deus, como assim? Nunca tive um seguro, um jovem de 18, 19 anos, nem que pense em ter seguro. Aí do nada tá lá uma, pô, como é que eu não causo essa estranheza? O patrocinado precisa me ajudar a entrar nessa conversa. Então, é muito importante isso. Bela dica. Agora, Oliver, eu queria que você... a gente tem um quadro aqui no programa que é o Eu Patrocinei. E no Eu Patrocinei a gente pergunta uma experiência positiva ou negativa que você teve patrocinando. Então, podemos lá? Podemos. Então, vamos lá. Eu patrocinei? Experiência positiva? Acho que foi ver também dentro do autódromo quase 70 mil pessoas usando um boné que eu trouxe de presente pra vocês. Aí, ó. Eu casei bem na hora que eu peguei o boné. Então, Muito obrigado. Eu acho que esse foi acho que um golaço, assim, nosso de criar um elemento, criar Esse boné realmente a gente distribuiu em 2023 para umas 70 mil pessoas e 24 também para quase 50 mil pessoas no Autódromo de Interlagos. E ele tem um lado que é um boné Fórmula 1, é claro, quem não lembra do Senna usando um boné do Nacional, que não existe mais nem essa empresa, mas o boné, né, continua com tudo aí. Como que a gente cria um elemento, um símbolo que está conectado à Fórmula 1 e é um sinal de cuidado, né? O boné é uma proteção com sol, para chuva. Então, isso foi assim, tem imagens do autódromo que tá todo mundo com a cabecinha azul, assim, na arquibancada G. E é muito feliz de ver, assim, quando você tá lá representando uma marca e você vê sua marca, né, na cabeça das pessoas, ela usando, porque muitas vezes um brinde acaba se tornando um item meio do tipo, putz, não precisava disso, né? Ou usa rapidinho. Esse boné, ele vem virando uma febre, as pessoas pedindo, então fica como presente para você. E agora com um piloto na Fórmula 1 brasileiro, né? O nome do Gabriel aqui, uma assinatura, esse boné vai ficar ainda mais exclusivo. Vai vender no Mercado Livre. Eu queria... Antes da gente terminar... Nossa, esta temporada começou tão bem, cara. Olha, eu vou te falar. E eu não sei... Parabéns, você foi muito bem. Porque ele põe o Ivan Drago de frente pro convidado. Olha, com a cara do tipo... né? Assustador. Não responda nada de errado. Você foi... Rock Balboa. Ah, que bom, feliz. Foi Rock Balboa. Esquivou e ganhou. Agora, antes da gente terminar, Oliver, eu queria que você pensasse em alguém que você acha que deveria sentar aí no seu lugar para ser entrevistado pelo patrocínio. Legal, acho que o André Escaciota, do Itaú. Legal. Não sei se ele já veio, tá, gente? Não desculpem, o André... Veio já o Renato, mas não o André. Eu tenho uma história boa com o André na viagem que a gente tava lá na Bahia. O André se machucou, você se lembra? Jogando bola? E não conhecia o André, nem me conhecia. Eu tava vendo o lance. Machucou feio, assim, rompeu um tendão. Aí, desculpa, André, tô expondo a história dele. Mas é que foi a história de como eu acabei ficando amigo dele, admiro muito o trabalho dele, né? André super premiado aí no ano passado como Itaú, um baita profissional, baita pessoa. E aquele dia eu tava vendo o lance, eu tava no time de fora, a gente tava jogando um joguinho ali. Do barulho. Meu Deus, um barulho, assim. Aí quando eu vi, eu entrei, ajudei, tirei ele e falei, fica tranquilo, vai ficar bom, mas não tá legal, assim. Aí ele foi, se cuidou e isso fez com que a gente ficasse amigo, criasse uma relação. Fica tranquilo que a Porto tá aqui. Quase isso. E o André lembra disso, eu lembro quando a gente se vê, a gente falava antes disso, mas é um cara que eu gostaria de escutar ele aqui também. Muito legal, Oliver. Eu queria te agradecer. Não só pela indicação, mas especialmente por vir até aqui ao Patrocinei. Queria te dar um presente. Eu sou embaixador da marca Oficina, então trouxe para você aqui roupa que eu uso todo dia. Muito obrigado. Pelo menos uma vez, uma roupa, uma das roupas da Oficina eu estou usando, espero que você também goste. É o básico reinventado. Então, aproveita, espero que você adore. Sou fã da Oficina, sou fã da Reserva. Já usa? Muito obrigado, legal. já. A gente já fez até, na época da XP, a gente fez uma parceria da XP Inc. com eles. Foi super bacana também a coleção. Que legal. Muito obrigado, aproveita. gente. Muito obrigado por ter vindo e parabéns por toda a sua trajetória super impressionante, muito legal.
A transição de carreira, eu nunca tinha, de fato, ouvido alguém que tinha feito uma transição de carreira do esporte de alto rendimento para uma posição como essa. Normalmente tem várias outras pessoas, obviamente, os atletas se aposentam da vida de alto rendimento, eles têm outras carreiras, sem dúvida, mas assim, numa posição de marketing de destaque de uma grande empresa, não me lembro. Alguém que teve uma carreira como você, que chegou a jogar, inclusive, fora, internacionalmente e tal. Então, e com esse domínio do assunto, a tranquilidade que você transmite na voz, na maneira como você coloca, e a estratégia que está por trás dessa estratégia tão bem sucedida. Que seja um ano mágico pro Gabriel, para vocês, né? Ter de volta o Brasil na Fórmula 1 é sem dúvida nenhuma uma alegria. E te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui ao Patrocínio. Eu que agradeço, Ivan. Bem, obrigado. Assim, acho que eu amo contar a história da Porto, eu amo o que a gente veio construindo, assim, eu falo com total felicidade. Se deixar, eu fico falando muito, vai ter um episódio de 3 horas aí, mas eu fico muito feliz, muito grato. Obrigado pelas palavras, né? Acho que a minha história é interessante. Publicidade também sempre foi minha segunda paixão, então não foi tão difícil assim mudar o caminho. Comunicação sempre amei. Mas obrigado, fico muito feliz mesmo de ter vindo.